Oi, pessoal. Então, seguindo para mais um vídeo agora, tá? A gente vai começar a falar do transporte ativo, que lembrando, é aquele transporte que ocorre contra o gradiente de concentração e tem gasto de energia, tá? Tem gasto de ATP, tá bom? Então, eu vou começar falando do transporte ativo primário, tá? Que ele é o transporte que ocorre por ação de bombas, né? Bombas são proteínas, é um complexo proteico, né? Bem complexo, na verdade. É uma proteína bem complexa, uma proteína transmembranar, geralmente, né? Porque ela atravessa a membrana, que ela vai conseguir se ligar a diferentes moléculas ali. Então lembra que eu falei com vocês que nós temos algumas proteínas de membrana que são muito específicas? Então temos canais de potássio, canais de sódio. A bomba é aquela que poderia se ligar tanto ao sódio quanto ao potássio, por exemplo. Entendem? Então, e é isso que vai acontecer. Nós temos vários tipos de bomba, né? Então tem a bomba que eu vou explicar para vocês, que é a bomba de sódio e potássio, que é uma bomba de classe P. No lisossomo nós temos a bomba de classe V, que a gente vê depois. Na mitocôndria, bomba de classe F, enfim, vários tipos de bomba, tá? Mas o ideal é vocês entenderem como ocorre esse processo. Esse assunto cai bastante no vestibular, e é importante que você preste muita atenção para você não ficar sem algum detalhe dessa. É, o exemplo que eu costumo dar é o exemplo da bomba de sódio de potássio no impulso nervoso, tá? Na transmissão do impulso e propagação, né, do impulso nervoso, que é como geralmente cai no vestibular, tá bom? Então, para que ocorra esse impulso nervoso, antes de tudo, há um processo chamado de. Antes de tudo, na verdade, vai ter entrada de sódio dentro da célula. Por quê? Dentro da célula, imagine que aqui é o meio intracelular, tá? E aqui é o meio extracelular. Dentro da célula, a gente tem mais potássio, tá? É mais comum ter potássio. Fora da célula, tem mais sódio. Então, naturalmente, em condições naturais, eu tenho mais potássio dentro da célula e sódio fora dela, tá bom? O que vai acontecer? Esse sódio vai começar a entrar, né, na célula por canais dependentes de sódio, canais específicos para sódio. E vocês percebam, esse processo aqui é uma difusão facilitada. Como que eu sei que é uma difusão facilitada, José? Porque eu estou vendo o sódio seguindo o gradiente de concentração dele. Se tem mais sódio fora e menos dentro, ele está indo a favor do gradiente. Então ele está entrando por difusão facilitada e aqui dentro passa a ter sódio, tá? Quando eu estou fazendo isso, eu estou propagando, eu estou começando a propagar o impulso nervoso. Então, nesse caso, quando há propagação do impulso nervoso, né, tem uma célula que é o neurônio, que vocês vão estudar depois, que é responsável por propagar isso. Então, ela vai começar a propagar nesse momento. Então, nesse momento, eu posso dizer, vou montar isso em forma de gráfico, por exemplo. Eu posso dizer que aqui eu tenho um ponto, né? Que nesse momento está começando essa propagação, que a gente vai chamar de despolarização, tá? Só que chega um momento que satura esse sítio. Isso é uma proteína, então vai saturar. Chega um momento que não dá mais para transportar sódio. E aí é o ponto ápice desse impulso nervoso, tá? Então, no momento de entrada do sódio, é essa etapa aqui do subir no gráfico. É o momento que está começando o impulso nervoso, que a gente chama de despolarização. No ponto ápice dele é o que a gente vai chamar de potencial de ação, tá? Que aí seria quando já saturou os sítios e não entra mais sódio ali. Só que quando não entra mais sódio ali, fecha-se esse sítio de sódio, nesse canal dependente de sódio, abre-se um outro canal que é um canal dependente de potássio. Então veja bem, quando fecha o canal dependente de sódio, vai abrir o canal dependente de potássio. Então esse potássio que está aqui dentro vai começar a sair, tá bom? Então vai começar a sair por canais dependentes de potássio, ok? E aí, se vocês perceberem, isso também é uma difusão facilitada, tá? Porque ele está seguindo o gradiente de concentração, saindo do lado mais concentrado e indo para o menos concentrado. Mas onde que entra a bomba de sódio e potássio aí, José? Onde que vai entrar o transporte ativo? Veja bem, à medida que esse potássio está saindo, essa célula está repolarizando. Então tem uma repolarização aqui. O impulso nervoso está acabando. Só que pode acontecer disso descontrolar. Tá? Entrou sódio demais, saiu potássio demais, por exemplo. Saiu potássio demais, e aí olha o que aconteceu.
hiperpolarizou. Ela foi além do padrão de repouso que ela estava antes. Perceberam? Ela está abaixo do gráfico. Então o que eu tenho que fazer agora? Para poder normalizar, eu tenho que jogar esse sódio, esse potássio aqui para dentro de novo. E aí é que eu faço, e aí que eu tenho a bomba de sódio e potássio. Então essa bomba, ela também é uma proteína que vai fazer o seguinte, ela vai jogar 3 sódios para fora, então à medida que ela joga 3 sódios para o meio extracelular, ela transporta 2 potássios para cá para dentro. Então 3 sódios saem e 2 potássios entram. Tá? É assim que ela vai atuar. Ela vai botar 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Ok? Como que ela faz isso? Esse sódio primeiro vai se ligar aqui nela. Tem 3 sódios, cada um se ligando nela. Certo? Aqui no meio intracelular, nós temos ATP disponível. Esse ATP vai sofrer a ação de uma enzima, que é uma ATPase, por isso que é uma bomba ATPase, porque essa ATPase ela quebra esse ATP em ADP mais fosfato inorgânico. Então, ATP é porque tem 3 fosfatos. Então, agora ela formou em ADP, que é um difosfato, mais fosfato inorgânico. Esse fosfato vai se ligar à bomba. Quando esse fosfato se liga à bomba, isso é um sinal para ela alterar a conformação. Então, quando esse fosfato se liga à bomba, ela altera a conformação e essa abertura dela que estava para dentro fica para fora. Então, esse sódio sai. Então, ela estava aberta para dentro. O potássio, o fosfato se ligou ali. Ela mudou sua conformação e abriu para fora. Nisso que ela abre para fora, o sódio sai. Mas agora que ela está aberta para fora, o que vai acontecer? Potássio pode se ligar. Então, 2 potássios se ligam aqui. E aí, quando esse fosfato inorgânico se desliga daqui, quando ele sai daqui, essa conformação que estava para fora volta para dentro. E aí, quando essa conformação volta para dentro, esses 2 potássios entram na célula. Pronto. Acabei de ter o meu transporte ativo. E aí, nisso que o potássio volta, a célula volta para cá para o repouso. Tá? Ela volta para a situação de repouso dela. Então, isso acontece na propagação do impulso nervoso, mas pode acontecer em várias situações. A questão aqui é que, se vocês perceberam, o sódio foi jogado para fora, tá? Contra o gradiente de concentração, porque eu falei que tinha mais sódio fora, e mesmo assim ele foi jogado para fora. E o potássio foi jogado para dentro, contra o gradiente de concentração, porque eu falei que tinha mais potássio dentro, e mesmo assim a gente empurrou mais potássio para cá para dentro, tá bom? Então, esse é o exemplo de transporte ativo primário, que é a bomba de sódio e potássio. À medida que a gente for estudando célula, eu vou dando outros exemplos de bombas para vocês, tá bom? Próximo vídeo a gente vai falar de transporte ativo secundário. Então, até o próximo vídeo.